Oi, tudo bem? Eu sou a Ana Bezerra Felício, para quem não me conhece, e hoje eu vou falar um pouco desse livro maravilhoso, Os Territórios da Ciência e da Religião, de Peter Harrison. Essa obra é uma obra-prima, publicada em uma parceria entre a editora Ultimato e a ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. A obra, em geral, é um percurso histórico que o autor decide fazer em torno dos campos da ciência e da religião, para examinar historicamente se essa relação entre ciência e religião sempre foi conflituosa, como muitas vezes se pensa hoje em dia, e o livro começa explorando justamente a metáfora contida no título, os territórios da ciência e da religião. O autor começa no primeiro capítulo comparando a ciência e a religião como se fossem duas nações, dois territórios. Até sobre esse termo nação que eu acabei de usar, quando nós pensamos em nação hoje em dia, nós pensamos em Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, enfim, tudo aquilo que é um território, que tem uma língua nacional, tem uma lei, tem um sistema de governo, e tudo isso é muito recente, tem cerca de 200 anos. Então o autor explora essa relatividade do que nós entendemos hoje como ciência e como religião, e diz assim, nem sempre foi assim. Nem sempre a palavra ciência quis dizer o que a gente entende por ela hoje, nem sempre religião também quis dizer o que a gente entende hoje por religião. Por isso, para a gente relacionar esses dois termos na antiguidade, por exemplo, não é tão simples assim. Por isso, para a gente entender um pouco a relação entre os dois, nós precisamos sempre especificar em cada período histórico o que nós queremos dizer com ciência e o que nós queremos dizer com religião. Então ele começa desde a antiguidade, os antigos gregos, e aí ele vai pela Idade Média, chega até a Reforma Protestante, lógico, então é uma história do Ocidente, né? Principalmente a relação do Ocidente entre ciência e religião, até chegar à ciência moderna, Darwin, Francis Bacon, né? De que a gente ouve tanto falar, quando a gente às vezes pensa ciência, a gente já pensa Darwin, né? E se você quiser ler esse livro e ter uma exposição capítulo a capítulo de cada um desses temas, eu faço parte de um grupo local de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que é o grupo de Campinas, e tem no canal do YouTube a série toda do livro, em que nós fizemos encontros online, gravamos e cada um apresentou um capítulo, então tá muito completo aquilo ali, cada capítulo é destrinchado, tem uma discussão final, e isso pode te ajudar na leitura do livro, porque é um livro denso, é um livro cheio de informação. É um livro que às vezes se você vai se aproximar dele e não tem muita noção de períodos históricos, de divisões assim sistematizadas mesmo da história da ciência, de personagens e épocas e movimentos intelectuais, talvez você possa se encontrar um pouco perdido, né? Porque você ouve o tempo todo falar de teologia natural, iluminismo e todas essas palavras que você tem que ter um pouquinho de conhecimento prévio. Por isso essa série que tem no canal da ABC2 de Campinas acho que vai te ajudar muito. Mas eu vou falar para vocês aqui algumas impressões que eu pessoalmente tive do livro. Na minha jornada com os estudos, eu já tive diferentes relações entre a intelectualidade e a minha fé. Eu sou cristã, se não deu para perceber. E o que acontece? Muitas vezes eu já tive medo de estudar, já tive medo de aprender algumas coisas, como se algo fosse me fazer perder a fé, de alguma forma misteriosa. E já tive medo de algumas teorias, de alguns teóricos, e esse medo nunca me ajudou muito, né, para falar a verdade. Influenciada pela mentalidade mesmo da nossa sociedade em geral, eu pensava que as coisas que eu acreditava tinham algum conflito com a minha vida intelectual. Porém, a minha grande paixão pelo conhecimento nunca me fez desistir dos estudos ou de algumas leituras um pouco mais desafiadoras. Então eu persisti, mesmo muitas vezes pensando que poderia haver conflitos e não sabendo as respostas a todas as perguntas que às vezes eu me fazia. E ler esse livro me ajudou muito a entender que muitos conflitos entre fé e ciência que nós vemos hoje, eles às vezes são bem construídos, eles não são tão reais quanto parece, e que a integração entre os dois é muito mais possível do que a gente imagina. Um exemplo que o autor dá no livro acerca disso
é exatamente sobre a antiguidade grega e romana. Entre os gregos, você tinha a filosofia natural, que seria aquilo que nós hoje chamamos, talvez, mais parecido com a ciência de hoje. Na filosofia natural, os antigos gregos eles observavam a natureza e tiravam conclusões a respeito disso. É muito interessante, porém, quando você se aproxima dos filósofos antigos, você percebe que eles não tinham uma vida tão desintegrada no que dizia respeito ao que era filosofia natural e, por exemplo, a relação que eles tinham com aquilo que a gente hoje chamaria de espiritual ou sobrenatural. A filosofia antiga era muito parecida com uma maneira de viver. Até de acordo com outros autores em que o Peter Harrison se inspira, um deles é o Pierre Hadot. O Pierre Hadot tem uma série de obras, olha, que eu tenho aqui, sobre a filosofia antiga como uma maneira de viver. Pierre Hadot, então, explora a filosofia como muito mais do que uma disciplina escolástica, que foi se tornar assim só depois, na Idade Média. Então, por exemplo, a gente tem alguns livros como Ilse Traut Hadot e Pierre Hadot, que era a esposa dele, Aprender a Filosofar na Antiguidade. E essa obra que fala de exercícios espirituais na filosofia antiga. Outra obra de Pierre Hadot aqui, Não se esqueça de viver, Goethe e a tradição dos exercícios espirituais. Aí você já ouve, nossa, exercícios espirituais, filosofia, como assim? A gente tá falando do quê? De, tipo, orar, jejuar ou de estudar? Como funciona isso? Então, é exatamente isso que Pierre Hadot, em sua teoria, ele redescobre a filosofia antiga a partir de... Ele redescobre a filosofia antiga mostrando quanto ela era muito mais parecida com uma vida prática, com uma maneira de viver, do que com preceitos e elucubrações que muitas vezes ficam só com os especialistas da filosofia. O que isso tem a ver com ciência e religião? Peter Harrison, ele explica pra gente que a maneira como os antigos viviam a filosofia era muito mais parecida com aquilo que hoje nós chamamos de religião do que com aquilo que às vezes a gente pensa que é a filosofia. Isso é muito legal, né, da gente começar a pensar e realmente abrir a nossa mente, porque esses termos muitas vezes estão fechados em caixinhas na nossa cabeça. E o autor, e aqui eu vou dar o último spoiler do livro, ele chega a nos mostrar como que na Idade Média essa relação se deu. Ele tem um capítulo muito lindo dedicado a Agostinho e São Tomás de Aquino. Então, como que os dois viam essa relação, como que na realidade Santo Agostinho na Antiguidade Tardia foi uma grande influência depois para toda a Idade Média, e o que aconteceu com o advento da Reforma, da modernidade, porque nós chegamos aqui onde chegamos hoje. E você vai perceber até, você vai ler até a Reforma Protestante, acho que em umas lentes que você nunca leu. Vendo assim o que ela trouxe de avanço científico para justamente o nascimento da ciência moderna, com Francis Bacon e outros, e o que também foi um efeito talvez colateral dessa crescente compartimentarização da vida. Uma coisa que me chamou bastante atenção também no livro foi a relação, quando lógico com o advento do cristianismo, que muitos santos do passado ou intelectuais do passado, eles tinham entre a Bíblia e o seu fazer filosófico ou científico. Peter Harrison dá um destaque para como a maneira de ler a Bíblia mudou também a maneira de fazer ciência no mundo ocidental. Então é um livro que realmente vai quebrar muitos mitos e que talvez possa ajudar você a abrir um pouco mais as perspectivas sobre aquilo que nós entendemos que é ciência, que é religião. Eu queria saber se você já leu esse livro, o que você achou, se você achou ele difícil. E também eu gostaria de saber o que você achou desse vídeo, dessa empreitada que eu comecei aqui agora. Se você quiser, deixa aí um comentário, me deixa algumas sugestões do que eu posso fazer. E para concluir, eu vou mostrar só para vocês alguns livros dessa mesma coleção que talvez possam te inspirar ou te interessar um pouco mais, né? Porque eu sou de humanas. Então é óbvio que um livro histórico sobre a relação entre ciência e religião me interessou muito, foi muito útil para mim. Porém, às vezes você é de outra área, você é mais interessado em outras áreas. Então, por exemplo, tem esse O Capitalismo e o Progresso, de Bob Goldwasser. Esse nome, gente, essa língua estranha aqui, não consigo falar.
Não consigo mesmo. Mas o que acontece? Esse livro do Capitalismo e Progresso, um diagnóstico da sociedade ocidental. Então é um livro que fala mais da área econômica, né, dos estudos econômicos. O Mundo Perdido de Adão e Eva, um debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, John Walton. Gente, sobre esses dois livros, aí, também tem série de estudos no canal da ABC2 de Campinas. Parece que eu tô até fazendo uma publi, né, do grupo de estudos de Campinas, mas não é uma publi. É só porque talvez isso possa te ajudar, né? Você pode pegar o livro e ler em conjunto com esses estudos. Isso talvez possa te ajudar. Ou você também pode fazer parte de um grupo local da ABC2. E aí, lógico que nos grupos locais da ABC2, a gente não estuda só livros, tá? Dessa série Cristãos na Ciência. Mas é um bom começo para várias discussões, para várias áreas. E um livro que tá sendo estudado agora no grupo da ABC2 de Campinas é O Ajuste Fino do Universo, Em Busca de Deus na Ciência e na Teologia. Confesso, esse livro é um pouco mais difícil para mim, porque eu não sou de exatas. Até essa divisão exatas e humanas, ela é bem moderna, assim, né? Então, gente, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Me falem aí, deixem nos comentários se você acha que tem alguém que aqui esse vídeo possa servir e possa ajudar. Então, envia aí.